Bom dia, pessoal. Tudo bem? Se tivesse tudo bem, a gente não estava nesse mundo aqui, né, galera? Brincadeiras à parte. Quero convidar a gente a meditar enquanto a gente canta e quero compartilhar com vocês um trechinho do Salmo 116, lá no versículo 12. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? O que a gente pode oferecer para Deus? Então ele responde: celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Lá no 17, oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Na casa do Senhor, no meio de Jerusalém, louvado seja o Senhor. Que possamos, dessa mesma forma, agradecer tudo que Ele tem feito por nós, louvando o nome dEle. Fazes o mar obedecer e em teu nome toda a terra estremecer. Sob a luz assim prostrado, o universo a declarar e reinas. Maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Sopro teu, meu respirar, de pó a vida me formar. Teus
Crianças, podem subir no palco aqui comigo. Acho que tem mais criança que adulto hoje. Crianças, vocês lembram daquela música que fala de uma fruta? Aqui na música é tangerina, né? Porque os titios que escreveram ela não conhecem bergamota, mas é a mesma coisa. Vamos lá? Sabor mais doce que
Rei dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser. E beleza, toda a terra celebra-te, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E beleza, toda a terra celebra-te, cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força
que Deus tem feito para que a gente possa louvá-lo. E não só o que Ele tem feito, mas quem Ele é. E que declaremos nessa próxima música, já muito conhecida, mas que realmente Ele reine, que Ele seja soberano, que a gente reconheça isso em nossas vidas, no nosso dia a dia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Essa glória que tem, esse amor tão grande, eleva-me, amava-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tens, tu te importa comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Senhor Deus e Pai, Tu és soberano sobre todas as coisas, quer a gente goste ou não, quer a gente acredite ou não, Pai. Tu existe, mesmo quem a gente acreditando e quem não acredite. Nada muda esse fato, Pai. Que possamos reconhecer tudo isso, Pai, que o Senhor se demonstrou a nós através da Tua palavra. Que reconheçamos, Pai, tudo isso em nossas vidas, em nossas atitudes e nossas escolhas, Pai. Renova o nosso coração, nossa mente, e que o Senhor receba, Pai, esse louvor, que seja de um coração humilde, contrito, que reconhece, Pai, que não é nada sem Ti. Abençoe esse tempo aqui e que saiamos daqui, Pai. Vamos para a nossa semana diferentes, Pai, de como a gente iniciou a semana passada. Confiantes em Ti, dependentes de Ti, Senhor. Em nome de Cristo que oramos, agradecidos. Amém. Pode sentar, gente. Bom dia.
Uma das coisas mais normais para nós cristãos, algo que é muito natural, espontâneo, é orarmos. Tenho certeza que 99%, se não 100% das pessoas que estão nesse salão hoje, começaram o seu dia fazendo algum tipo de oração. A gente, naturalmente, fala com Deus, coloca para Deus as nossas necessidades. A gente começa o nosso dia orando por nós mesmos, pela nossa família, para que Deus nos conduza ao longo daquele dia e por outros motivos, por enfermos. Então a oração para nós é algo espontâneo, é algo normal, é algo natural na nossa caminhada com Deus. Mas, não sei se você sente isso também, a oração é, ao mesmo tempo, um dos maiores desafios da nossa vida com Deus. Porque parece que a gente se acostuma a fazer um determinado tipo de oração, a usar certas palavras, a gente quase repete as mesmas orações todos os dias. E quando nós vamos pensar em orar por um tempo maior, orar com mais profundidade, a oração ela se torna muitas vezes penosa para nós. Eu não sei se você experimenta isso, se essa é a sua experiência, mas me parece que para nós cristãos, para a grande maioria de nós, a oração ela é um paradoxo. Orar é, ao mesmo tempo, a coisa mais natural do mundo e, ao mesmo tempo, um dos maiores desafios na nossa caminhada com Deus, na nossa vida com Deus. Mas nós temos um livro que nos ensina a orar. E esse livro é a Bíblia. A Bíblia é, ao mesmo tempo, um livro sobre oração e um livro de orações. Nós podemos dizer que a palavra de Deus é para nós uma escola de oração. E de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos orações, personagens bíblicos se dirigindo a Deus, falando com Deus, de uma maneira, seja espontânea ou de uma maneira mais elaborada. Então, na Bíblia nós encontramos orações de louvor, adoração e agradecimento. Nós encontramos textos bíblicos que exaltam a Deus pelo seu amor, pelo seu poder, pela sua grandeza. Por exemplo, como a oração que Davi faz lá em 1 Crônicas, capítulo 29. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a majestade, a honra e a vitória. E muitos outros textos. Salmos, por exemplo, Salmo 18, Salmo 103, Apocalipse, capítulo 4, capítulo 15, 16. Nós encontramos orações de louvor e adoração na Bíblia. Mas nós também encontramos orações de confissão. Orações que mostram a nossa necessidade de reconhecermos o nosso pecado, de identificarmos os nossos pecados, pedirmos perdão a Deus com sinceridade e experimentarmos a graça, a misericórdia e a restauração de Deus. Você encontra, por exemplo, Neemias capítulo 1, Daniel capítulo 9, os dois salmos que Davi escreveu depois do seu pecado com Batseba, Salmo 32, Salmo 51. Nós temos orações de lamento na Bíblia. E essas são orações muito interessantes, porque são as orações daqueles que oram se queixando da sua situação diante de Deus. Então são orações de pessoas que reclamam de Deus para Deus. E nós encontramos essas orações no livro de Jó, nos profetas, nos salmos. Nós temos um livro inteiro que é chamado Lamentações de Jeremias. E quando Deus permite sofrimentos, angústias, perdas, os personagens bíblicos, eles abrem o coração, eles choram e eles reclamam. E é muito interessante que Deus não escondeu essas orações de nós,
mas elas ficaram registradas na sua palavra. E nós podemos fazer, inclusive, dessas orações, nossas orações. E há lições preciosas que nós podemos aprender com essas orações de lamento. E nós temos as orações de intercessão, que é quando alguém pede por outro. Para citar alguns exemplos, nós temos em Gênesis 18, Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, em que ele começa a argumentar com Deus: e se tiver tantas pessoas, Senhor, o Senhor pouparia Sodoma e Gomorra? E ele vai negociando com Deus. Ou em João capítulo 17, quando Jesus ora pela sua igreja, e ele intercede inclusive por nós, que ainda não havíamos nascido. Ou quando nós lemos em Efésios, Filipenses e Colossenses, o apóstolo Paulo mencionando quais são os seus pedidos de oração pelas igrejas. Todos os dias ele orava por todas as suas igrejas, e é muito interessante, nós vamos olhar isso nessa série, como Paulo orava pelas suas igrejas. E por último, nós temos aquele tipo de oração que é a oração mais conhecida e mais orada por todos nós, que são as nossas súplicas. Quando nós oramos pelos nossos pedidos, quando nós oramos pelas nossas necessidades. Filipenses 4, 6 e 7, Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, fazer súplicas, apresentar diante de Deus os nossos pedidos não é egoísmo, é algo que Deus espera de nós, e a promessa dele é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as nossas mentes e corações. Então nós estamos iniciando, como foi anunciado semana passada, uma nova série hoje. Essa série, então, é uma série sobre as orações da Bíblia. E nós vamos, a cada domingo, falar de uma oração que a palavra de Deus traz. E nós vamos procurar entender o sentido daquela oração, aprender sobre Deus, aprender sobre nós, aprender como nós podemos orar melhor, estudando as orações da palavra de Deus. E nessa primeira mensagem da série, eu gostaria de falar sobre a nossa oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. E eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler dos versos 5 ao verso 15. Mateus, capítulo 6, de 5 a 15. E diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E antes de Jesus ensinar o Pai Nosso como o modelo de oração para os seus discípulos, Jesus nos ensina aqui duas lições importantes sobre oração. E a primeira delas é que a verdadeira oração é sincera e não uma estratégia de autopromoção. Versículos 5 e 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. É claro que Jesus não está proibindo que nós oremos em público. O que Jesus rejeita aqui é aquela oração feita para a pessoa se promover como alguém espiritual diante dos outros. O que Jesus rejeita aqui é a oração ostentação, a oração que era feita pelos fariseus. Recentemente nós falamos aqui sobre farisaísmo, e uma das características do farisaísmo é usar a obediência a Deus como uma forma de autopromoção. Então os fariseus, eles queriam parecer espirituais, eles queriam ser admirados, e aí eles oravam publicamente com esse propósito. E o que Jesus nos ensina aqui é que a verdadeira espiritualidade é a espiritualidade praticada no secreto. Versículo 6, ele diz: e o Pai que vem em secreto te recompensará. Então, o importante, Jesus começa dizendo que a nossa comunhão com Deus, ela precisa ser autêntica. Ela não pode ser uma espiritualidade de aparência, ela não pode ser uma espiritualidade de autopromoção. E a oração farisaica, ela não agrada a Deus. O versículo 1, que nós não lemos, diz: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então, o fariseu é falso, o discípulo é sincero. E Jesus nos chama a sermos discípulos. A segunda lição é que a verdadeira oração é um relacionamento entre pai e filho, ou pai e filha, e não uma fórmula mágica que obriga a Deus a fazer a nossa vontade. Versículos 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então Jesus fala aqui dos pagãos. E os pagãos eram aquelas pessoas que não conheciam o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E esses pagãos, eles usavam as orações como uma espécie de fórmula mágica para obrigarem uma divindade a fazer aquilo que eles queriam. E a ironia é que, infelizmente, muitas pessoas acabam usando a própria oração do Pai Nosso como uma fórmula mágica. Se eu orar dezenas de vezes o Pai Nosso, Deus vai então atender os meus desejos, a minha vontade. E as pessoas acabam usando o Pai Nosso do jeito que não se deveria usar o Pai Nosso. O que Jesus nos ensina aqui é que a oração cristã não é uma fórmula, mas um relacionamento. E quando nós falamos com Deus,
nós devemos falar como quem fala com seu pai. Versículo 8: não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E aqui tem algo surpreendente sobre a oração. Quando a gente lê esse versículo, a gente se questiona, mas se Deus já sabe do que eu preciso, se Deus já sabe o que eu vou pedir, por que eu preciso orar? E uma das respostas é porque a nossa oração não muda Deus. É claro que Deus responde nossas orações, mas as nossas orações não mudam Deus. As nossas orações nos mudam. Orar nos transforma. Porque quando nós oramos, nós estamos admitindo a nossa mais absoluta necessidade e dependência de Deus. Então não é Deus que precisa das nossas orações. Nós é que precisamos buscar a Deus em oração. E quando nós oramos de forma sincera, essa oração nos torna íntimo de Deus. Essa oração reforça no nosso coração que sem Cristo nós não podemos nada, que sem Deus nós não conseguimos nada. A oração autêntica nos torna humildes de verdade e nos faz reconhecer que nós não temos o controle, mas Deus tem o controle. Nós não podemos, mas Deus pode todas as coisas. Então, por que nós oramos se Deus já sabe os nossos pedidos, se Deus já conhece as nossas necessidades? Nós oramos porque nós precisamos orar. Porque a oração nos transforma. A oração gera em nós essa dependência e muitas outras coisas. Então, em resumo, Jesus nos apresenta aqui duas lições. Primeiro, que a oração autêntica, a oração verdadeira, não a oração fake, ela é sincera, ela é de coração, ela é feita no secreto. E a segunda lição é que a oração verdadeira é um relacionamento entre pai e filho, ou pai e filha. E agora nós estamos prontos então para entrar na oração do Pai Nosso. E aí Jesus nos apresenta então o seu modelo de oração. E a primeira coisa que Jesus diz é: Pai Nosso que estás nos céus. O título que Jesus usa para Deus é Pai. E nós temos a tendência de projetar em Deus a imagem que nós temos do nosso pai terreno. Então, se você teve um pai frio, um pai distante, um pai ausente, provavelmente você vai ver Deus como alguém frio, distante, ausente. Se você teve um pai amoroso, um pai atencioso, carinhoso, provavelmente você vai ver Deus como alguém dessa maneira. Então nós precisamos estar conscientes dessa tendência para nós não projetarmos em Deus uma imagem negativa, que seria a imagem dos nossos pais terrenos que não foram perfeitos. Então Deus é um Pai amoroso que visa sempre o melhor para nós. Olha aí no texto de Mateus, agora no capítulo 7, versículos de 7 a 11. Mateus capítulo 7, de 7 a 11. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, esse Pai que nós buscamos em oração é um Pai que nos ama e é um Pai que deseja o melhor para nós. Agora, o que é melhor para nós não é necessariamente aquilo que nós queremos, mas aquilo que nos torna mais parecidos com Jesus. Porque o propósito de Deus para nós, Romanos 8, 29, é que nós nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo. O projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida não é que você seja rico, bonito e poderoso, apesar de que eventualmente isso possa acontecer com alguns de nós. Mas o projeto de Deus para a nossa vida não é esse. O projeto principal de Deus para a nossa vida é que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. E é isso o que Deus está fazendo. Então, Deus quer nos transformar em pessoas que produzem o fruto do Espírito, que produzem aquela tangerina, aquela bergamota que nós cantamos. Amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, etc., domínio próprio. É isso que Deus está fazendo, formando Jesus em nós, o caráter de Cristo, o coração de Cristo, para que nós manifestemos o fruto do Espírito. Acontece que para nós nos tornarmos esse tipo de pessoa, Deus muitas vezes vai usar provações, problemas e dificuldades para nos moldar. E essa é uma das razões pelas quais Deus permite o sofrimento na nossa vida. Porque é somente por meio do sofrimento, das perdas, dos fracassos, que nós aprendermos a ser pessoas humildes, dependentes, amorosas. Que nós começamos a olhar para o sofrimento do outro e empatizar, porque a gente passou por coisas parecidas, e quando a gente vê alguém passando por algo difícil que a gente passou, a gente olha para essa pessoa de um jeito diferente. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala do seu espinho na carne. Esse é um outro bom texto para a gente estudar aqui nessa série, em que ele diz que Cristo colocou na sua vida um sofrimento, e ele orou 3 vezes, pedindo que aquele sofrimento lhe fosse tirado. E a resposta de Jesus para ele foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é interessante que Paulo diz que Cristo permitiu aquele espinho na carne para que ele não se ensoberbesse por causa das grandes visões que ele tinha tido, que Deus havia dado para ele. Então, muitas vezes, Deus permite o sofrimento na nossa vida, perdas, fracassos, porque Ele precisa baixar a nossa bolinha. E o grande propósito dele, como eu já disse, não é necessariamente que a gente seja um sucesso do ponto de vista humano, mas que a gente seja semelhante a Jesus. Então, nós oramos: Pai nosso que está nos céus. Esse é um Pai amoroso, esse é um Pai que está formando Jesus em nós. Santificado seja o teu nome. No seu livro sobre oração, o Timothy Keller, ele diz o seguinte: que este é um pedido para que a fé em Deus se espalhe por todo o mundo, que os cristãos honrem a Deus por serem mais parecidos com Cristo ou pela santidade de suas vidas, e para que mais e mais pessoas honrem a Deus e invoquem o seu nome. Em outras palavras, orarmos para que
santificado seja o nome de Deus significa orarmos para que Deus seja cada vez mais conhecido, cada vez mais exaltado, cada vez mais honrado, cada vez mais adorado. É nós orarmos para que Deus receba cada vez mais a honra devida ao seu nome, como diz o Salmo 29. E Jesus continua: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E esse pedido da oração do Pai Nosso, ele possui duas dimensões. A primeira, nós oramos para que o reino de Deus venha sobre o mundo inteiro. E nós cremos que um dia Jesus Cristo voltará e ele então derrotará o mal, julgará a todos e estabelecerá novos céus e nova terra. E aí o reino de Deus, Jesus já é rei, ele já reina depois da sua crucificação, ressurreição e exaltação, mas o reino de Deus será estabelecido de forma absoluta quando ele voltar e o mal for banido. Mas significa também orar para que o reino de Deus venha, significa orar para que Deus seja o rei em todas as áreas da nossa vida. Que Cristo seja o rei das minhas emoções, dos meus pensamentos, dos meus desejos e dos meus compromissos. Nós pedimos então a Deus para que Ele reine tão plenamente em nós, que queiramos obedecê-lo de todo o coração e com alegria. Então dizer, venha o teu reino, significa, Senhor, volta para estabelecer o teu reino. Mas significa também dizer, Senhor, vem reinar no meu coração. Eu quero que tu sejas o rei de todas as áreas da minha vida. Eu quero viver como um súdito submisso à tua vontade. E essa também, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Timothy Keller também diz isso, essa é uma parte da oração do Pai Nosso que o próprio Jesus orou no jardim do Getsêmani, em circunstâncias mais devastadoras do que qualquer um de nós jamais enfrentará. Ele se submeteu à vontade do seu Pai, ao invés de seguir os seus próprios desejos. E a obediência de Jesus nos salvou. É por isso que podemos confiar nele. Jesus não pede de nós algo que ele mesmo não tenha feito por nós. Então Jesus, horas antes de ser crucificado, naquele momento decisivo, ele orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, quando nós oramos, seja feita a tua vontade, nós estamos dizendo, eu aceito, Senhor, a tua vontade, mesmo quando eu não entendo ela. E eu estou disposto a fazer a tua vontade e obedecer aquilo que o Senhor pede de mim. Imitando, aliás, o que Jesus fez. E por causa da obediência de Jesus, porque Jesus disse na vida dele, seja feita a tua vontade, não a minha, é que nós podemos ser salvos. Porque do Getsêmani, ele foi para a cruz. Então, nessa primeira parte da oração do Pai Nosso, nós aprendemos que nas nossas orações, Deus precisa vir em primeiro lugar. Então, orar não era um meio de usarmos Deus como nosso servo. Orar não é manipular Deus para que Ele faça a nossa vontade. Orar é reconhecer, em primeiro lugar e acima de tudo, que Deus é o Senhor e nós somos os servos. Ele é soberano para fazer o que Ele quiser. E que nós nos colocamos diante dEle como pessoas dispostas a aceitar e a fazer a sua vontade.
E depois de nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, aí nós podemos apresentar a Ele os nossos pedidos de oração. E aí Jesus continua: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o pão, ele representa as nossas necessidades básicas. Deus não promete suprir os nossos luxos, os nossos desejos. Então, por exemplo, arroz e feijão é o básico. Picanha é luxo. Passar férias em Paris é luxo. Se Deus te der essa oportunidade, amém. Passar férias em Arroio do Sal é o básico. Ou em Gramado. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus promete suprir o nosso básico. E lá no capítulo 6, versículo 26, nesse mesmo capítulo, no versículo 26, Jesus diz: observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? E a cada dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, cada dia nos lembra o versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E aí, quando a gente passa por esse trecho da oração do Pai Nosso, às vezes a gente pensa assim: vou ter que perdoar as pessoas, né? A gente passa por esse trecho e continua orando o Pai Nosso. Mas Jesus, ele insiste nesse assunto, não sei porquê. Aí nos versículos 14 e 15, ele terminou de orar o Pai Nosso, aí ele diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Algumas pessoas ficam preocupadas e têm a seguinte dúvida: isso significa que se nós não perdoarmos, nós iremos perder a nossa salvação? Será que se nós não perdoarmos, Deus não vai perdoar os nossos pecados? Eu creio que Jesus não está falando aqui de perder a nossa salvação. Mas com certeza Jesus está dizendo que quando nós não perdoamos, nós perdemos a nossa comunhão com Deus. Porque a falta de perdão, o rancor, a amargura interrompem a nossa comunhão com Deus. Quando nós estamos amargurados, quando nós estamos ressentidos, quando nós alimentamos o ódio contra pessoas no nosso coração, o amor de Deus não está em nós. Nós continuamos salvos, mas a nossa comunhão com Deus fica comprometida. E mais tarde Jesus vai ensinar a parábola dos 2 devedores, lá em Mateus capítulo 18, que conta que nós fomos perdoados de uma dívida impagável. E como pecadores perdoados, nós temos o dever de perdoar. É claro que perdão é um assunto delicado, é um assunto difícil. Nós podíamos fazer uma série sobre perdão, mas nessa mensagem eu só quero pontuar isso. Como pecadores perdoados de uma dívida impagável, o cristão, ele não tem outra opção senão perdoar. E o perdão é um processo, o perdão é uma decisão que a gente tem que tomar, às vezes, diariamente. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Muitas pessoas têm medo de perdoar porque elas acham que se eu perdoar determinada pessoa, eu vou ter que voltar a ter aquele nível de intimidade que eu tinha antes, porque senão não é perdão. E isso não é verdade. Se você tem um sócio, por exemplo,
que roubou você, que traiu você, você não precisa continuar sendo sócio dessa pessoa, porque a confiança foi quebrada. Mas você pode perdoar essa pessoa. Você não vai trabalhar mais com ela, você não vai ter mais nenhum negócio com ela, mas você não vai ter mais ódio dela. E quando você encontrar essa pessoa, você vai poder olhar nos olhos dela, você vai poder cumprimentá-la, e você não vai ter mais nada contra ela. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra tentação, ela pode significar aqui tanto tentação como provação. E o Pai Nosso, então, ele conclui com um pedido para que nós sejamos poupados de momentos de grande sofrimento ou de momentos de grande tentação que podem nos afastar de Deus. O professor Tom Wright diz que a oração termina com uma nota sombria e realista. Jesus acreditava que o tempo da grande provação viria sobre o mundo e que ele mesmo precisaria caminhar sozinho na escuridão. E Jesus não foi poupado da grande provação. A grande provação foi a cruz. E diz a palavra de Deus que quando Jesus estava crucificado, houve uma grande escuridão sobre a terra. Trevas sobre a terra. Porque naquele momento, Cristo estava levando sobre si os nossos pecados. E ele precisou caminhar sozinho por essa escuridão. Porque somente ele tinha o poder de levar sobre si o nosso pecado e vencer o mal. Mas e se nós passarmos por tentações e provações? Na verdade, não é e se nós passarmos, é quando nós passarmos. Porque nós vamos passar. Deus não nos promete uma vida sem sofrimento. Ele não nos promete que nós seremos poupados de grandes sofrimentos e grandes dificuldades. Agora, é importante a gente lembrar que se Deus permite que a gente passe por provações, isso não significa que Deus deixou de nos amar. Muitas pessoas, diante de um grande sofrimento, acham que foram abandonadas por Deus, que Deus não me ama mais, e isso não é verdade. E quando nós passarmos por provações, nós temos várias promessas de que Deus irá nos capacitar. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmo 23, 4. Deus não nos abandona quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. Deus, ele está conosco. E ele nos consola e ele nos protege. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Jesus, na verdade, ele já nos avisa. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então, hoje nós vimos várias lições importantes sobre a oração, uma miscelânea aqui de ideias e ensinamentos, que a verdadeira oração, ela precisa ser sincera. A verdadeira oração, ela é um relacionamento entre pai e filho, entre pai e filha.
A oração do Pai Nosso nos ensina que a vontade de Deus se cumpra no mundo e em nossas vidas, nos ensina a sermos gratos pelo pão de cada dia, nos ensina a perdoar porque fomos perdoados e nos ensina a permanecermos firmes nas tentações e provações. E eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. O pessoal do louvor já pode vir aqui para frente para a gente cantar aquela última música. E eu queria perguntar para você, de tudo que você ouviu hoje, o que mais te desafiou? De tudo que você ouviu nessa manhã, o que mais desafiou você? Talvez você tenha sido desafiado a olhar para Deus como Pai e pensar nas suas orações como uma conversa com o Pai. Talvez você tenha sido desafiado na questão do perdão. Ou em algum outro aspecto. Coloque-se diante de Deus agora e peça que Ele trabalhe isso na sua vida. Talvez você tenha entendido hoje por que Deus está permitindo que você passe por problemas, dificuldades, e que isso não significa que Ele deixou de amar você, muito pelo contrário, que Ele está trabalhando na sua vida e na minha vida para que nós nos tornemos mais semelhantes a Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por essa nova série em que vamos aprender sobre oração, como podemos orar melhor. Obrigado pela oração do Pai Nosso. Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Faz de nós discípulos obedientes, discípulos que estão dispostos a fazer com que Tu sejas Rei sobre cada área da nossa vida. Nossos pensamentos, nossas emoções, nossas prioridades. Vem reinar sobre nós, Senhor. Nos ajuda a colocar em prática essa oração do Pai Nosso. É o que nós te pedimos, em Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé? Vamos terminar cantando esse último cântico.